A segunda bem-aventurança, recitada por Jesus no Sermão da Montanha, que é esta: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia! Versículo 4. E hoje estamos diante da terceira bem-aventurança do irmão João Cantes, recitada por Jesus, no versículo de número 5, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa palavra bem-aventurado, irmãos, do original grego é makarios. Do Novo Testamento, os irmãos sabem, foi escrito em grego. Não é o grego atual dos nossos dias de hoje, mas é o grego koiné, o grego antigo, da época de Alexandre o Grande. Então aqui no grego, esta palavra bem-aventurado, no grego é makarios. E bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa mais que feliz. Bem-aventurado significa ser, de fato, abençoado e carregar na sua vida, no seu coração, na sua alma, a felicidade verdadeira que só a presença de Jesus pode nos proporcionar. Então, no contexto do Sermão da Montanha, em Mateus 5, cada vez que Jesus recita esta expressão bem-aventurados, você substitua por feliz. Você substitua por mais que feliz. Cada vez que Jesus fala bem-aventurados, ele está dizendo felizes ou mais que felizes. Então aqui, meus irmãos, estamos diante da terceira bem-aventurança em Mateus 5,5. Jesus exclama em alto e bom som a multidão dos seus ouvintes, dos seus seguidores, do alto daquela montanha. Ele exclama dizendo: bem-aventurados os mansos. Ou seja, ele está dizendo felizes ou mais que felizes são os mansos, aqueles que são mansos. E ele conclui dizendo: porque eles, os mansos, são bem-aventurados, felizes ou mais que felizes, eles herdarão a terra. E o que significa ser manso? Meu Deus! O que significa mansidão? Mansidão, meus irmãos, não significa fraqueza. Mansidão não significa covardia. Mansidão não significa abaixar a cabeça e se deixar ser humilhado por tudo e por todos. Mansidão, na verdade, significa domínio sobre a força. Mansidão significa temperança. Mansidão significa autocontrole. Mesmo em meio a situações de guerra, mesmo em meio a situações de adversidades, esta é a mansidão verdadeira. Este é manso de verdade. Você tem a oportunidade e o poder nas suas mãos de executar vingança, mas você, por ser manso e ter a mansidão habitando na sua alma e no seu coração, você não vai executar vingança. Você não vai se utilizar do poder que você tem disponível na sua vida para executar vingança, mas pelo contrário, se de fato formos mansos de verdade, tivermos a mansidão presente em nossa vida e em nosso coração, nós vamos confiar na justiça de Deus, nós vamos colocar a nossa confiança em Deus. Então, portanto, mansidão está relacionada à humildade, mansidão está relacionada ao domínio próprio. Lá no livro de Gálatas 5:23, Paulo, em contraste com as obras da carne, ele recita os frutos do Espírito. E dentre os frutos do Espírito, Paulo vai dizer que está a mansidão. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, é paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Em contraste com as obras
da carne, mas esses frutos, este fruto chamado fruto da mansidão, que é um fruto do Espírito Santo, nós não produzimos por nossa própria capacidade ou competência, porque nós, em nossa natureza, em nossa tendência humana, não é ser manso. A nossa tendência humana, na verdade, é ser vingativo. A nossa tendência humana, na verdade, é pagar o mal com o mal. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita no coração e na vida de cada um de nós, Ele produz em nós este fruto chamado mansidão e nos habilita e nos capacita a sermos mansos de verdade. Que Jesus promete aos mansos aqui é a nova terra descrita no livro do Apocalipse. Capítulo de número 21, João diz que contemplou a nova Jerusalém que descia do céu ataviada como uma noiva ataviada para o seu esposo. Esta terra que Jesus está dizendo que os mansos vão herdar é a nova Jerusalém que vai descer do céu no futuro escatológico. E a Bíblia diz que nesta terra habitará a paz, habitará a plena paz, habitará a plena justiça. A Bíblia diz que na nova Jerusalém não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais depressão, não haverá mais desespero. Ei, meu querido irmão, tristeza só nessa vida, angústia só nessa vida, enfermidade só nessa vida, decepção só nessa vida, frustração só nessa vida. Observe, quem está prometendo a Jesus, ele está dizendo: os mansos herdarão a terra. Felizes os mansos, bem-aventurados os mansos, mais que felizes os mansos. Que Jesus repreenda nessa noite toda arrogância da nossa vida, toda soberba da nossa vida, todo orgulho da nossa vida, e que nós venhamos de fato ter este fruto do Espírito na nossa vida, chamado mansidão, porque só vai herdar a terra aquele que de fato for manso na presença de Deus, no trato para com o seu próximo. Só vai herdar a terra aquele que de fato não for manso apenas na teoria, mas na prática, na interação com a sociedade, na interação com o seu próximo, na interação com o seu irmão. Eu recapitulo aqui nessa noite: ser manso não é ser bobo, ser manso não é ser fraco, ser manso não é baixar a cabeça para todo mundo e ficar tomando tapa na nuca. Ser manso é mesmo diante do bombardeio, é mesmo diante da perseguição que você está enfrentando, é mesmo diante da calúnia que estão falando de você, é mesmo diante da injúria, da fofoca, você ter a oportunidade de se vingar, como Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, e você não executar a vingança com as próprias mãos, mas você entrega nas mãos daquele que é justo, que é santo e peleja por nós. É, Jesus, é verdade. Os mansos, ele está classificando: os mansos herdarão a terra. Porque mansidão envolve humildade, mansidão envolve confiança em Deus. Mansidão é o antônimo de orgulho, de autossuficiência, de nariz empinado. Mansidão é confiança em Deus, é dependência da presença do Senhor, é domínio sobre a força, é autocontrole, é temperança. Tudo isso é mansidão. Na teoria é fácil, mas na prática, somente com a ajuda do Espírito Santo, o homem e a mulher conseguem ser manso de verdade, porque a nossa tendência é ser vingativo, a nossa tendência é pagar o mal com o mal, mas o Espírito de Deus está aqui para trabalhar na minha e na tua vida, no meu e no teu coração, na minha e na tua mente. E Jesus está dizendo: você precisa ser manso, você precisa do fruto do meu Espírito, você precisa confiar na minha justiça, você precisa ter autocontrole na escola, no trabalho, na igreja, aonde quer que eu e você estejamos. A mansidão precisa estar presente, não apenas teoricamente, mas principalmente na prática, na vida de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Os mansos herdarão a terra. Terra. A terra, então, é a paz interior que nós desfrutamos atualmente na presença de Deus. É a alegria que desfrutamos, irmão João Cantes, atualmente pela presença do Espírito Santo que em nós habita. São as bênçãos presentes no reino de Deus, na dispensação da graça. E a plenitude desta bênção, meus irmãos, será no novo céu e na nova terra.
Veja bem que essa promessa está no futuro. Os mansos herdarão a terra. Herdarão a terra. Essa terra é a nova Jerusalém, onde não haverá mais injustiça,